Boa tarde a todos, ou boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amigos de Nosso Lar, para o nosso programa mensal, que se chama Bate-Papo com Joana de Ângeles. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, recebendo diferentes convidados, com diferentes temas, para falar um pouquinho de tudo, claro, com a ótica da doutrina espírita e sempre nesse bate-papo com Joana de Ângeles. A ideia é sempre trazer Joana de Ângeles para bater um papo conosco e não só. Também todos que estão aqui conosco ao vivo, eu convido para participarem conosco, podem fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá? A ideia é mesmo um bate-papo. Não prometo que eu vou poder responder todos, às vezes eu consigo, às vezes não. Depende de quanta gente tem. Já vejo aqui uns numerozinhos rodando. Algumas pessoas que já chegaram, já estão dizendo da onde falam. Aliás, olha, eu vou dizer para vocês. Meu nome é Nelson Tavares, sou da ilha, falo da Ilha da Madeira, Portugal. E a nossa convidada de hoje está aí do lado, ó, Espanha, Bocagueta, lá de Valência, Valência, Espanha. E eu quero saber, vocês, de onde vocês falam aí, do Brasil, fora do Brasil, que estado, que cidade? Já tem um pessoal conosco aqui, vamos ver quem chegou aqui conosco. Olha, a Sandra está conosco, nos diz boa tarde a todos, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, seja bem-vinda, Sandra. A Maria Henriques, nossa amiga de Castelo Branco, Portugal, norte de Portugal, nos diz boa tarde a todos. Nelson Tavares e sua convidada. É uma gratidão estar mais uma vez, mais um ensinamento enriquecedor, paz, luz e gratidão. Que bom, Maria Henrique, seja bem-vinda. A Maria Aparecida de Souza nos dá boa tarde a todos. Tremembé, estado de São Paulo. Tremembé. Eu achava que Tremembé era Bahia. Olha, não conheço nada, sou ruim de geografia, tá, pessoal? Mas que bom saber. Maria, seja bem-vinda também conosco. A Ana Paula Borges nos diz boa tarde. Paz e luz. Boa tarde, Ana Paula. A Diva Pereira nos diz boa noite, Nelson. Já estou esperando? Eu não estou esperando, não. Já cheguei aqui, tá? Estou brincando, Diva. Seja bem-vinda, nossa amiga Diva também. A Yara Ruiz lá de Indaiatuba, São Paulo, nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Yara. A Dercy eu sei, a Dercy é lá de Matão, Matão, São Paulo. Seja bem-vinda, Dercy, que bom que você está aqui conosco. A Diva, está na Espanha também, Diva? De Saragoça, é isso? Que legal, Diva, eu não sabia, olha, que bom. Ah, sim, Diva, lembro sim, lembrei agora. De Saragoça, é verdade, Diva, que bom. Seja bem-vinda. A Maria Iraides, eu sempre erro o seu nome, Maria. Lá de Fortaleza, nossa amiga está aqui conosco também, nos diz boa tarde, Nelson e Patrícia. Obrigada pela oportunidade de mais esse bate-papo. Gratidão ao Mestre Divino. Que bom, Maria, você está conosco. A Ana Paula Borges, lá de Maceió, Alagoas. Ei, terra boa, meu Deus do céu, Maceió, que saudade. Seja bem-vinda, Ana Paula, que bom que você está aqui conosco. A Salete também de Maceió. Foi só falar que Maceió é bom, está aparecendo mais gente em Maceió aí, né? Grande abraço para você também, Salete, nossa amiga que está conosco. E, peraí, chegou mais um aqui, vamos lá. O Antônio Eduardo, Caetano Silva também dá boa tarde a todos. De Vargem Grande do Sul, São Paulo. Que bom, Antônio, seja bem-vindo. O Domingos também, Domingos Neto, nosso amigo que vem nos acompanhando, nos dá boa tarde. Seja bem-vindo também, Domingos. Que bom que você está aqui conosco. Daqui a pouco eu leio mais, mas vamos lá, pessoal. Tema de hoje é o seguinte: como Joana tem me transformado. E quando eu falo me transformado, é nos transformado. É o tema que a convidada escolheu, o tema de hoje, mas também eu compartilho. Não é à toa que a gente tem aqui esse programa, Bate-Papo com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, eu sou suspeito para falar bem de Joana de Ângeles. Para quem me conhece sabe que eu sempre uso como referência a Joana de Ângeles. Fiz um estudo, aliás, no ano passado, do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles.
gosto muito, eu sou suspeito para falar. Então, vou deixar mais hoje a Patrícia, nossa convidada, falar do que qualquer um, mas é claro que a gente fala um pouquinho também. Muito bem. Quero saber quem que está aí conosco, se tem alguém também que Joana de Ângeles tocou a vida de alguém, balançou, modificou, fez pensar, mexeu em algum livro, em alguma obra, em algum momento. Espíritos de luz normalmente balançam e mexem conosco. E Joana de Ângeles, eu posso adiantar para vocês, tá? Pelo menos a minha impressão. A minha impressão é a seguinte: às vezes ela bate forte e na canela, tá? E dói, e dói. Mas para quem tem olhos de ver, entende que é com muito amor. É aquela dor, cara, às vezes que pega mesmo na ferida, sabe? Vai ali com o dedinho ali, vai. Ai! Mas que bom que isso que acontece, que é para a gente cair na real, olhar para si e buscar curar essas feridas, se entender, se reconhecer, olhar um pouco para nós, que é o que falta. E Joana de Ângeles faz sempre esse convite. Mas vamos lá. Convidada de hoje, que é palestrante também, é a Patrícia Roios, que fala lá de Valência, na Espanha, que tem uma vizinha aí em Saragoça, não é muito perto não, né? Mas está na Espanha também. Ela é palestrante, divulgadora da doutrina espírita, uma amiga aqui que a gente faz, que a gente tem em comum, de alguma forma a gente vem se esbarrando, e eu convidei ela para estar aqui conosco, para compartilhar um pouco também daquilo que nos toca em comum, que é esse aprendizado, junto a Joana de Ângeles. Patrícia, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito. A palavra é sua. Ai, Nelson, obrigada eu, viu? Já quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, pelo Amigos de Nosso Lar, nesse bate-papo tão gostoso com Joana, com os nossos amigos, tanta gente aí chegando de perto, daqui da Espanha, alguns de perto lá da minha terrinha natal, que é Campinas, São Paulo. Então, aí vi, tem, né, de Indaiatuba. Então, é muito bom estar aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, adorei que você falou aí para o pessoal ir contando, né, as suas experiências com Joana. Eu acho que essa é a ideia, né, a gente vê como Joana nos tocou mesmo, que ela tem trazido para nós, né, para nossa vivência, para o nosso dia a dia. E aqui somos todos eternos aprendizes, né? Somos trabalhadores aí com muita vontade de poder ajudar, vontade de nos melhorarmos cada dia mais, né? E a gente vê com Joana que esse aprendizado é assim para sempre, né? Para sempre, mas não é para nos assustar, muito pelo contrário, é para nos maravilhar, né, para nos dar essa vontade cada vez maior de querer fazer esse mergulho a que ela nos convida, nosso mergulho interior. Verdade, Patrícia. Exatamente. Que bom que você está aqui conosco. E tem mais gente chegando aqui conosco também. Olha, Ana Maria nos dá boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Maria. A Diva, vizinha aí da Patrícia na Espanha, diz que já está querendo conhecer a Patrícia. Olha, depois troca o WhatsApp aí. A Maria Henriques, aqui de Portugal, nos diz: bem que eu gosto de Joana de Ângeles, na constelação familiar, seguida, e Nelson Tavares, que estava conosco. A Maria Henrique já acompanhamos tudo conosco, né, do Constelação Familiar, verdade, Maria. Que bom. A Graça Souza nos dá boa tarde. A Creuza nos dá boa noite ou boa tarde. Como é bom estar participando dessa maravilha. Que bom, Creuza. A Creuza também estava conosco agora, anteontem, né, Creuza, lá em Minas Gerais, uma palestra que a gente deu. Que bom que você está aqui conosco. A nossa amiga também está aqui, olha, a Cristina Souza. Boa tarde a todos. Gratidão pela oportunidade. Seja bem-vinda, Cristina, lá de São Paulo também. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Então, para iniciar, vamos fazer uma oração, elevar o nosso pensamento, sair um pouco da correria mundana, a agitação, quanto mais é no Brasil, essa agitação aí, carnaval, pós-carnaval, aquela correria louca,
né? Vamos se concentrar um pouco, se harmonizar, buscar levar o nosso pensamento. Então, convido a todos, quem se sentir à vontade, é claro, para fechar os olhos comigo. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai por estarmos aqui, reunidos todos, tendo essa oportunidade que é a vida, mais essa encarnação, para assim crescermos e evoluirmos. Agradecemos ao Mestre Jesus, que nos orienta, nos mostra o caminho, toda a direção para encontrar essa felicidade através do amor, com a sua luz soberana, sempre disposto e de braços abertos a nos ajudar. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Amigos de Nosso Lar, aqueles que nos ajudam aqui a aprender um pouco mais com Joana de Ângeles, aprender um pouco mais com Jesus. Que possamos hoje, mais uma vez, como aprendizes que somos, nos colocar de braços abertos para receber um pouco mais de informação, um pouco mais de luz, que nos ajude e nos orienta nessa caminhada. Que possamos, assim, dar início a mais esse bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Então, para começar, espera aí que eu tive aqui que eu saí do ar. Espera aí, voltei. Estão me vendo? Estão me vendo? Pronto. Saí, mas voltei. Para começar, é o seguinte. Como de costume, quando a gente recebe aqui algum convidado internacional, quando digo internacional, é que mora fora do país. Já recebemos aqui o César Sátiro, um amigo lá do Canadá, presidente de centro, a Suzana também, de Portugal, uma amiga lá de Lisboa. E quando eu estou no Brasil, as pessoas normalmente me perguntam, Nelson, me fala como é que é lá o movimento espírita, lá na Ilha da Madeira, como é que acontece? Tem muito centro, tem pouco centro? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem, e fazem também para aqueles que vivem fora do país. E hoje, nós recebemos aqui a Patrícia, que vive na Espanha, e vou dizer para vocês, ela vivia antes nos Estados Unidos, né, Patrícia? Então, eu quero saber, Patrícia, me conta, como é que é o movimento espírita aí na Espanha? Compartilhe um pouco conosco essa curiosidade que todo mundo quer saber, inclusive eu também, tá? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho que a gente conhece, né? Um pouquinho que a gente tem vivido, começando então lá, né, pelos Estados Unidos, como você falou, já teve um amigo aqui do Canadá, que também, né, tem um movimento bem consolidado já. Nos Estados Unidos, o movimento espírita está bem consolidado, né? Ainda mais abraçado, claro, pelos nossos irmãos conterrâneos, né, brasileiros, mas cada vez mais, junto com o Conselho Espírita Internacional, podendo, né, ampliar essa ação, né, na língua inglesa, com traduções de livros, com programas, né, há mais de 10 anos, eu acho, já que tem a Kardec Radio, né, que transmite programas, antes era pelo rádio, agora também tem pelo YouTube, em inglês, né, e orações também, né, programa de preces. Então, trazendo aí para os nossos irmãos norte-americanos, e todos, né, que estão vivendo no país ali, poder ter essa oportunidade de encontrar com a doutrina espírita, com essa revelação, né, dos espíritos sobre a nossa realidade, né, sobre a nossa verdadeira vida, que eu acho que isso que é o mais importa, e que traz esse consolo para nós, né, esse consolo, essa fortaleza que vai solidificando a nossa fé, a nossa certeza de que algo maior está, né, sempre por trás de nós, como eles dizem, né, nos dando esse suporte, e que nada é o acaso, né, que tudo tem um propósito e que a gente possa nos reencontrar com as leis do Pai. Né? Então, esse movimento espírita também lá nos Estados Unidos, né, acaba abraçando muito, né, os companheiros que mudam para lá, né? Se mudam para lá, vão morar para lá, já tinham ou não alguma vinculação no Brasil, né, com alguma casa espírita, claro, os que têm vão buscar,
com mais agilidade, né, com mais prontidão, a casa espírita, mas também outros que não tinham essa vinculação, como eu não tinha, né? Eu, né, no Brasil já conhecia a doutrina espírita, tudo, mas não frequentava, não era participante do movimento, e lá nos Estados Unidos realmente que acho que assim eles me deram a última chance. Agora você vem aqui, né? Porque tá aqui do seu lado e vamos lá, né? Porque os chamamentos do Brasil não tinham sido suficiente. Então foi uma grande alegria, né? Ter essa oportunidade de encontrar esse movimento bem estruturado lá e ter tido essa oportunidade de encontrar dentro da doutrina espírita o nosso mestre, né? Fazer, eu acho que pouco a pouco essa é a mensagem que a doutrina vai passando, né, para todos nós, né? O que é a essência, como eu falei, né? Que tem esse modelo e guia e que tem para todos nós, independente de quem somos, as leis divinas que nos regem. Então é um movimento bem, né, bem consolidado, bem organizado, todos os anos tem muitos encontros, né, inclusive Divaldo está sempre por lá, na Flórida especialmente, né, participando dos congressos da Flórida, e também está sempre aqui, né, eu acho que a Diva também pode falar um pouquinho para nós aí, nossa amiga de Saragoça. Divaldo tem uma presença muito forte aqui na Europa também, né? Divaldo é essa ponte que liga o Brasil com o mundo, né? Com essa expansão da doutrina espírita. Esse ano ele não pôde estar aqui no Congresso Espírita Espanhol, que é sempre no final do ano, né? Em dezembro, mas no ano anterior ele esteve. Infelizmente não consegui estar, né? Foi o ano da minha mudança para cá, então eu não tenho nem 2 anos de Espanha ainda, então não tive a oportunidade, né? E esse ano também não consegui ir, estava aqui com meus pais visitando. Então a gente vai fazendo esse balanço, né? Entre os trabalhos e a família, mas é um movimento que também, né? Eu vejo que está bem estruturado, né? Não tem tantas casas espíritas como, né, nos Estados Unidos, mas eu vejo que sim, né, tem aí uma condução, segue uma linha, tem muito vínculo com Joana de Ângeles também, né, muitos estudos, e são os campos que estão se abrindo, né, Nelson, porque a gente sabe que a Europa é o campo principal, né, da nossa retomada aí do cristianismo, da sua verdadeira essência, para que seja restabelecido esse entendimento entre todos, né, do que é o verdadeiro cristianismo, e como Joana vai nos ajudando, né, a ressignificar esses eventos, esses acontecimentos, com essa luz, né, da doutrina, com essa luz da vida espiritual e das verdades do mundo espiritual. Então, também ainda não tive, né, a oportunidade de estar na minha casa espírita aqui em Valência, né, a gente tem bastante trabalho aqui, ajudando os amigos pela internet, muitos estudos, de uma certa forma também eu tenho uma vinculação aí com o pessoal de Portugal, né, com um grupo de estudo, com o NEP Casa com o Evangelho, que a gente participa toda semana, né, ajuda, auxilia na coordenação. Então, eu estava, quando você me perguntou, né, sobre a questão do movimento espírita nos Estados Unidos, aqui na Espanha, eu falei, nossa, eu já nem sei mais que movimento espírita que eu pertenço, né, também tem um grupo amigo nosso no Japão, que a gente, né, conseguiu participar mais assiduamente por um tempo, colaborando, assim, é a maravilha, né, da internet que nos oportunizou abrir os corações, né, para reencontrar esses irmãos e para que as sementes realmente fossem cultivadas de uma forma mais
ampla, né, e mais a fundo, porque agora nós podemos colaborar com todos, da onde estivermos. E então, assim, vai chegar meu momento de estar aqui na Casa Espírita, em Valência, eu sei que vai. Excelente, Patrícia. E deixa eu te perguntar, voltando lá aos Estados Unidos, uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, que é o seguinte: primeiro, qual o estado que você vivia lá? Era Na Flórida? Flórida, é. Uhum. Qual era a cidade? Eu vivia em Delray Beach, chama. É a Delray, uns 40 minutos, 50 minutos de Miami. de Miami. E É. me diz uma coisa, a frequência no centro espírita lá era só brasileiro, tinha latino, tinha algum americano? Como é que funcionava essa Tinha, mescla? tinha uma mescla, claro, vamos dizer assim, 70% brasileiros, né, e aí talvez 20% latinos e 10%, né, americanos ali, língua inglesa. Antes da pandemia, né, a casa que eu frequentava, tinha, né, a sua reunião pública em inglês, e depois da pandemia foi mantido apenas os estudos em inglês, né, ali online, e depois foram retomando o presencial. Então, os estudos em inglês, a casa conseguiu manter, a palestra pública não, né, não, realmente não houve um retorno aí do público de língua inglesa. Mas mesmo, né, não sendo os nativos de língua inglesa que conduzem os estudos em inglês, isso foi mantido para que essa semente, né, que eu falei, seja adubada, porque senão depois como é levado esse conteúdo na língua nativa? Uhum. E uma outra pergunta interessante é o seguinte: esses 30% de não brasileiros, entre latinos e americanos, como é que as pessoas chegavam? Eram marido, esposa de algum brasileiro? Como é que era esse link da chegada dos não brasileiros ali até o centro espírita? Como é que funcionava isso? Tem sempre uma mescla também, né? Ou a esposa, a mulher que é brasileira, ou o esposo, né, que é brasileiro e leva o seu parceiro. E entre os latinos, nem tanto. Entre os latinos eu já via, né, que havia mais ali o casal mesmo chegando, né, de língua hispana, chegando, tentando ali fazer o entrosamento no, né, no famoso portunhol, se adaptando e buscando ali, né, se fazer entender, né, pessoas com muito conhecimento, muito entendimento e, assim, muito dispostos, né, a se dedicar, a se entregar, né, fazer uma palestra, uma exposição e se fazer ao máximo entender ali para os brasileiros e para os americanos, né? Que legal, que legal. Essa É. pergunta é interessante porque a gente percebe pela nossa caminhada e conversando com outros colegas também de diversos países, exatamente essas semelhanças, né? De alguma forma se assemelha um pouco, de alguma forma em geral. Agora, muito importante, isso que você falou, Patrícia, penso eu, que é esse trabalho do Conselho Espírita Internacional de tradução, a tradução para a língua local, eu acho que é de extrema importância, exatamente para a aproximação e entendimento do local. Porque senão fica aquela coisa muito distante. Ah, tem lá uma literatura em chinês, em russo. Ah, mas eu não falo chinês, eu não falo russo. Ah, essa é coisa deles lá. Agora, quando consegue Isso, trazer aquele conteúdo para a nossa língua, no caso, para o hispânico, para o francês, para o inglês, para a língua que quer que seja, é um ponto de virada. Também as palestras, quando possível, as casas conseguem, e normalmente, pronto, aí cada casa tem a sua diretriz, de realizar palestras ou estudos, ou o que quer que seja, na língua local. Isso também é muito importante, para a gente não ficar aquela coisa segmentada, aquele pequeno grupinho lá de brasileiros que estão ali no cantinho deles, ali, confabulando, né, falando com os fantasmas. comendo coxinha e pão de queijo e falando com fantasma e não se mistura com ninguém, né? Aquela ideia
é aquela distância. E a ideia é exatamente ao contrário, trazer essa integração, levar a palavra e multiplicar esse conhecimento para todos. É um Sim, conhecimento universal. claro, exato, exato. Eu acho que também uma outra questão que é interessante a gente ver é a questão da caridade, né. Nos Estados Unidos e aqui na Espanha também, a caridade, ela não é tão fácil de ser feita, né, de ser concretizada em termos de se levar alimentos, como faz no Brasil, né, porque tem toda, né, uma regra, tem leis, né, os cuidados sanitários, mas o que a gente procurava fazer lá, por exemplo, é visitar instituições, né, então a gente ia em centros de reabilitação, né, de senhores maiores de idade, nas datas mais importantes, né, ali para eles, claro, o Natal e, né, o Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças, também íamos no Dia dos Namorados, aí Valentine's Day e outros, para levar, né, principalmente as crianças, né, ali da evangelização, a gente preparava danças, preparava música, né, sempre tinha alguém que cantava as músicas, para levar essa alegria, para levar, né, esse olhar para eles, esse momento de estar ali, de fazer essa troca, essa doação, de mostrar que sim, né, eles estão ali naquele momento recolhidos, já vivendo, né, alguma situação mais difícil, mas sim, eles são importantes, né? Honrar aqueles senhores que estiveram ali, que foram pais, que foram mães, são avós, né? E isso era muito gostoso, né? Muito bom, porque preenchia o nosso coração, as crianças também ficavam muito contentes, muito felizes de poder participar, né? E a gente poder passar, né, para os nossos filhos e para nós essa dimensão da doação, né, do servir, da entrega, sem olhar a quem, né, que a gente possa fazer de coração mesmo. Então, esse movimento nos Estados Unidos tem, né, dentro das casas. Entrar em lugares assim para fazer uma apresentação, para, né, a gente levava às vezes balinha, coisinhas assim, né, as crianças faziam desenho, isso é permitido, né, isso a gente conseguia autorização para fazer. Então já é muito, né, já é muito que as casas consigam ter essa oportunidade de entrar, né, ali nesses lugares, no coração dessas pessoas que estão ali, muitas vezes nem a visita dos próprios familiares recebem. Que legal, Patrícia. Que É, legal esse depoimento. E é interessante isso que você falou, porque a caridade vai muito além, pessoal, do que a gente está acostumado, né? No Brasil, talvez funciona num sistema, de uma forma, até por uma carência específica, uma necessidade da população local, a questão da quentinha, da cesta básica e tantas outras dinâmicas que existem nos centros espíritas em geral no Brasil. Só que fora do Brasil, há carências também, há necessidades também, mas diferentes. Eu conversava relativamente pouco tempo com um amigo que é lá da Associação de Divulgadores do Japão. Ele estava exatamente falando um pouco disso, como é que é a dificuldade, o trabalho da caridade no Japão, que é algo isso. direcionado muito específico. Talvez até a Patrícia, como fiquei sabendo agora também, tem uma relação com o pessoal do Japão, né? Então, assim, a gente vai configurando conforme as carências, as necessidades, mas o mais importante é o movimento do amor. É esse movimento de doar um pouco de si para o próximo, que é o que eu sempre digo e vou voltar a repetir aqui. Quem precisa de mais caridade não é aquele que recebe. Somos nós que precisamos aprender a amar, e caridade é a exemplificação do amor. Portanto, é a oportunidade que nós temos, dentro de cada circunstância, dentro de cada país, quaisquer que seja, de exercitar, de multiplicar esse amor e de aprender com Cristo nessa direção do amar. Agora, voltando a um outro ponto que eu achei interessante aqui, quero já aproveitar e falar para vocês, é esse trabalho de vanguarda, penso eu, tá? Vou compartilhar aqui a minha opinião, e talvez não, e a Patrícia se enquadra muito nisso, e eu de alguma forma também, que é nós aqui, fora Brasil, estarmos de alguma forma nos esforçando, fazendo nossa gotinha d'água para multiplicar um pouco.
dessa maravilha que é a doutrina espírita, que é a Joana de Anjos, por exemplo, não só, e tantos outros espíritos de luz que trazem informações, que elucidam, iluminam e nos ajudam na caminhada. E há tanta dor, há tanto sofrimento por tanta ignorância no sentido daquele que não conhece. Então, desde o momento que nós já conhecemos e podemos multiplicar, está aí a caridade. Está aí o amor que a gente já tem algo que nós sabemos que é bom, que nos ajudou, que nos toca, que nos auxiliou, e tem um irmão do nosso lado, às vezes numa outra língua, numa outra cultura, numa outra dimensão, que não faz a menor ideia, que está sofrendo, que é joguete na mão de obsessor, que está num processo complexo, pensando em se suicidar, e às vezes sabe o que ele precisa? De 5 minutinhos da nossa atenção. Não precisa nem falar de espiritismo, não precisa nem falar de Jesus, tá? Dá para auxiliar dentro das condições, das limitações, respeitando o espaço de cada um. Não precisa falar que tem que converter, porque você tem que virar espírita agora e aceitar Jesus. Não é essa a proposta, tá? A proposta é auxiliar os irmãos, aqueles que necessitam, e claro, havendo possibilidade, havendo abertura, a gente sempre vai falar de doutrina espírita e trazer para aquilo que faz sentido para nós. Agora, eu queria já aproveitar e dizer para vocês que mês que vem, no último domingo, eu não sei a data agora, eu vou participar com muita felicidade de um projeto que está saindo uma vez por mês, ou todo domingo, eu não sei o certo, que é lá na França, de uma palestra com uma tradução em simultâneo em francês, que é um presidente do Centro Espírita na França, se chama não falo nada de francês, tá, pessoal, me desculpa, La Maison des Spiritistes, que é a Casa do Espiritismo, e o projeto é exatamente esse, trazer palestrantes em português, então a gente vai falando, e ele está ao lado, traduzindo para o francês, para buscar exatamente essa integração. E isso eu admiro demais, tiro o meu chapéu, eu acho de uma riqueza, de uma importância tremenda. Vamos olhar um pouquinho aqui, que tem um monte de gente que apareceu, comentou, e eu estou ignorando vocês. Não estou não, tá, pessoal? Vamos lá, tem gente aqui conosco. Olha, a Diva nos diz que Joana é uma grande mãe. A Nininha nos diz, olá, Nelson, boa noite a todos, e boa noite, Patrícia, boa noite, Nininha. A Juliane Lima nos dá boa tarde, com muita luz, boa tarde. A Ana Cristina, nossa amiga de Lisboa, que bom, Ana Cristina, que você está aqui, seja bem-vinda. Agora temos aqui, ó, a Ana Fonseca, que é minha vizinha entre aspas, ela está aqui também na Ilha da Madeira, Portugal. Se é para competir aí com o pessoal da Espanha, o pessoal aqui de Portugal está forte também. Ana Fonseca, seja bem-vinda. O Ricardo Gembarovski, nosso amigo, está sempre conosco, estaremos juntos aí mês que vem no Rio de Janeiro, já posso adiantar para vocês também, dia 3 do mês que vem a gente vai estar fazendo um seminário, onde o Ricardo vai estar apresentando, e os expositores vai ser eu vou ser o expositor, e o Guaraci também, tá? A gente vai estar aí na Taquara, Rio de Janeiro, fazendo no GRESG da Taquara, fazendo um seminário. Mais à frente eu vou divulgar e já convido a todos quem é do Rio de Janeiro e quiser estar lá conosco, tá? 15 horas, horário do Brasil, a gente vai estar... Ele está fazendo inveja para a gente, que ele vai estar aí no Rio. A Diva nos diz o seguinte, onde estou não tem, ela está falando sobre o Centro Espírita. Sinto falta, estive frequentando um grupo que já comentei com o Nelson e falava coisas absurdas, e no grupo que estava todos saíram. É verdade, a Diva, algum tempo atrás, entrou em contato comigo, vou compartilhar com vocês, porque isso é algo muito normal, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, existe sempre uma diretriz, uma federativa em cada país, uma organização, só que a gente não tem, digamos assim, aquele segmento que para abrir um centro espírita, todo mundo tem que seguir a mesma forma, a mesma linha, bonitinho. As federações, que as casas espíritas se afiliam ou não, onde há a diretriz, né? Mas independente disso, o que eu acho mais importante para a Diva e para todos nós é buscar se identificar com aquela casa que fala a nossa língua, que responde os nossos anseios, que está seguindo a base doutrinária, que nós nos encontremos ali, que faça sentido de alguma forma. Não tem problema nenhum se a gente não concordar, questionar,
não achar legal, é buscar outra casa. Eu acho isso muito produtivo. E também com os palestrantes. Vai ter muita gente que gosta da Patrícia, que gosta do Nelson, e tem muita gente que não gosta da Patrícia e não gosta do Nelson. E tá tudo bem também. O importante é a gente estar buscando algo que nos diga alguma coisa, que nos toque o coração e que faça essa modificação, essa transformação para melhor. Então, que bom que você compartilhou isso aqui conosco, Diva. A Neuza Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, nossa amiga também. Seja bem-vinda, Neuza. A Gisele, lá de Minas Gerais, nossa amiga também, de meu Deus do céu, Araxá não. Eu sempre me confundo nos nomes. Me desculpa, Gisele. Minas Gerais, vamos manter assim, tá? Perdão. A Adriana Queiroz nos dá boa tarde a todos. A Cristiane do Paraná, seja bem-vinda, Cristiane. Que bom que você está aqui conosco. A Diva nos diz: eu quero ver, me manda o link. Vê o que, Deve Diva? ser do estudo da França, será que foi quando você estava falando esse? Talvez. Disse isso, Diva, que eu mando sim, eu vou divulgar. É Eu dia não tenho link, 31 de março. O dia último 31 de domingo do março. mês é 31. Não tenho Tá. ainda o link, tá, Diva? Mas eu sempre posto, você que me segue lá nas minhas redes, provavelmente na semana anterior, eu vou estar divulgando. Aliás, já adiantando, mês que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, tenho esse seminário e tenho mais 4 palestras ao vivo em casas espíritas e também algumas participações aqui online. Mês que vem vai ser bem recheado, tá? E no final do mês vai ter esse encontro também. Então, depois eu compartilho com você o link. A Maria Irades nos diz: a caridade é compartilhar amor com o próximo, respeitar as diferenças e saber perdoar o nosso semelhante de muitas formas. Podemos fazer orando uns pelos outros. Gratidão, Senhor. Maria, perfeito. E vou dizer uma coisa para você. A Maria está conectada conosco, porque ela Não fala é? aqui, não é, Patrícia? Ela fala aqui sobre perdão, fala sobre gratidão, fala sobre alguns assuntos que já a gente vai começar a falar. A gente está aqui nessa introdução, mas a introdução vai rendendo, né? Daqui a pouco acabou o programa, a gente está introduzindo ainda. A gente vai ter que marcar esse aqui era só uma chamada, gente. Na verdade, é só o mês que vem que a gente vai entrar no assunto. O Renê está aqui conosco de... Onde é que é? Olá, Nelson Tavares, Renê Madrona, de São Caetano do Sul, São Paulo, né? Seja bem-vindo, Renê, que bom que você está aqui conosco. A Mônica, nossa amiga do Rio de Janeiro, nos dá bom domingo. E a Diva diz isso. Exatamente, Diva. Mais para frente a gente divulga, tá? Com certeza. E tem aqui a Bia de Arapiraca. Já tive aí, Bia, em Arapiraca, Alagoas. Conheço a terra também. Há muitos e muitos anos atrás já tive aí em Arapiraca. Que bom que você está aqui conosco, Bia. A Salete compartilha conosco aqui, dizendo que Joana foi um divisor de águas na vida dela. Estou no nono livro da série psicológica, que possamos seguir o cheiro das rosas. Que bom, Salete. Mais uma. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, Salete. E já dando a deixa aqui, já vou passar a palavra para a Patrícia agora. Patrícia, pergunta: como Joana vem transformando a sua vida? Ah, pergunta, né? Como a Salete está falando aí, né? É esse divisor de água, a Joana de Ângeles na nossa vida, né? Não que, como você já disse, né, o movimento espírita como um todo, a doutrina espírita como um todo não seja, né? Já é um grande divisor de águas também, né? Já nos traz essa luz, já nos traz essa saída dessa ignorância, como você colocou, né? Mas Joana, ela nos traz um segundo momento nessa divisão de águas, né? Eu vejo isso, né? Eu sinto isso, porque é um aprofundamento, né? E como a Celeste está falando, né? Ela está no nono livro, né? É uma obra muito robusta, né? Que Joana nos traz, e a gente pode ficar até meio assim no primeiro momento, né? Pode nos assustar, mas na verdade a gente vai encontrando nessa obra aí todos esses elementos, né? Que a gente precisa com segurança para embarcar
nessa segunda divisão de água, né, que Joana traz na nossa vida aí, detalhando essa psicologia do nosso modelo e guia Jesus, né? Então, você também já falou dos nossos outros irmãos espirituais aí, né, que trouxeram muita luz para nós, né? Não estamos nem de longe desmerecendo, né, tudo que eles já trouxeram para nós, mas Joana, ela vem então assim trazer uma profundidade psíquica, né, para nós nas suas contribuições, como realmente você já falou também, né? Esse desafio, porque ela vem tocar nas feridas de uma forma muito amorosa, mas fazendo esse convite para a gente sair da onde a gente está, né? Para a gente olhar para como estamos, como nós, né, nos encontramos, ou até nos adormecemos de novo, depois de um certo encontro aí com as verdades do mundo espiritual, nos acomodamos novamente, né, estamos confortáveis com esse pouco de luz que já nos alcançou, que é quando a gente fala, ai, não, já tá bom, né, eu vou deixar para a próxima agora, né, mas ela vem, né, nos dar essa força, nos reativar essa força, né, para que a gente consiga fazer aqueles poucos esforços que os espíritos falam para Kardec, né, que precisam ser feitos para que a gente consiga a nossa real mudança, porque ela vem ativar a nossa vontade, a nossa verdadeira vontade, a vontade do espírito, né, de se reencontrar e de alcançar essa plenitude que ela diz para nós, né? Nos conta em todas as obras que a gente vai alcançar e a gente sabe que é o nosso destino, né? E para a gente alcançar então essa maturidade, né? Não só nossa, né? Mas para a gente auxiliar o mundo, né? A alcançar essa maturidade, né? Como está lá no Apocalipse de João, né, e como também colocou Kardec lá nas conclusões, né, do Livro dos Espíritos, que seria essa terceira fase da revelação dos Espíritos, né, essa aplicação das consequências das revelações, né, pelo exercício, como nossa amiga já colocou aí, da caridade, né, e da vivência moral do Cristo, nós precisamos fazer a mudança em nós. Nós precisamos fazer esse exercício em nós, porque nós somos os seres inteligentes da criação. Não vai ser o plano físico, né, e material que vai fazer a mudança sozinho e vai alcançar a maturidade sozinho. Nós, através dessas experiências que nós vivemos aqui, ressignificando, né, compreendendo com mais luz, com mais profundidade, o que nós somos, o que nós temos que fazer, o que nós aqui estamos destinados, aí sim faremos a transformação de tudo, né? Não só de nós, mas como de todo, né, todo o planeta e onde estivermos, né? Quem estiver ao nosso lado. Então eu fiquei pensando, né, como Joana, essa, como se ela fosse uma chave adicional, né? O Kardec veio como essa nova chave aí mestra para nos descortinar, para trazer, né, toda a codificação, para que a gente entendesse as mensagens do mundo espiritual. E Joana vem como essa chave complementar, mas com essa profundidade, porque ela vai nos tocar no nosso íntimo real, né, no nosso sentimento, que é a base do ser espiritual, né, nessas questões mais intrínsecas nossas, que ainda estão desajustadas com a lei divina. Então, não tem como não ser esse segundo divisor de água, porque ela vai trazer para nós, né, dentro da sua obra, esse novo percurso que nós temos que fazer para poder, então, sermos muito mais genuínos,
conosco, né? E com o outro, podendo exercer essa caridade, porque aí nós vamos ter em nós para poder doar ao outro, né? E ela vem, então, nas suas obras, né, trazendo essas ferramentas com toda a amorosidade, mas também com toda a sua assertividade, como a gente vê, né, no filme do Divaldo, meu esposo que sempre fala, nossa, a Joana é muito brava, eu não quero, não quero que ela venha falar comigo, não. Mas é, né, essa assertividade que a gente não está acostumado, né, que a gente não está muitas vezes acostumado e que a gente vê às vezes até como ordem, como um autoritarismo, e não, né, a Joana, ela vem aprofundar aquela disciplina que Emmanuel pediu a Chico, né, a disciplina do servir, agora aplicada a nós, na nossa renovação, na nossa ressignificação. Por isso, quando o Nelson, né, nos convidou aí para estar aqui junto, pensando, a ideia que veio é como Joana tem me transformado, tem nos transformado, né? Claro que é uma colocação para todos nós, né? Mas a gente que, né, que procura trazer alguma colaboração aqui, a gente tem que olhar para nós primeiro, né? A gente tem que fazer esse mergulho e ver o que aconteceu nas nossas vidas depois desse divisor de águas, né, que é Joana, que realmente consegue tirar a gente da inércia, se a gente se abre, claro, né, se a gente se coloca à disposição para reconhecer, para aceitar, para rever, né, ressignificar, como a gente já falou, várias questões que nós temos, né, que eu aqui na minha mente chamo de desafio, né, para a gente não ficar se martirizando em pensar em defeitos, muitas vezes nem a palavra imperfeição, mas que é uma imperfeição, né, nossa ainda, pode ter até uma conotação aí de julgamento. Então, um desafio, né, são vários, são vários. E aí, para isso, eu coloquei para o Nelson, né, que eu estava olhando aqui um livro que a Joana tem, que não sei se muitos conhecem, que chama Joana Responde. O Nelson acho que tem ele fisicamente, eu não tenho fisicamente. Tenho com a capinha antiga aqui, eu não sei nem se saiu com capa nova. Tem um com a capa nova, que é a própria Joana, né, a foto da Joana, com o título embaixo, e que é um livro muito prático, né, porque são questões que são apresentadas e as respostas que são tiradas, né, de todas as suas obras, não só da série psicológica, para, assim, vários assuntos, né? O livro é dividido ali em 4 partes, tem os temas evangélicos, doutrinários, filosóficos e morais e de autoconhecimento, né? Mas a gente não vai se prender nessa ordem, porque o que a gente se propôs a pensar aqui hoje, né, em termos de desafio, é o divisor de águas, o primeiro deles vem para o conhecimento de nós mesmos, né? Depois, um grande desafio eu vou falar só os temas aí para o pessoal já sentar na cadeira e esperar, porque nós vamos falar até um pouquinho mais tarde. Que para mim, né, que eu vi que fez uma grande diferença, claro, para outros temas também muito importante, mas o conhecimento de si, a paciência, o perdão, como já disse a nossa companheira, e a gratidão, como já disseram quase todos aí no nosso chat, né, Nelson? Perfeito, perfeito, Patrícia. Eu vou seguir um pouco da linha da Patrícia com essa questão desse espírito de luz que é a Joana de Ângeles, como outros, tá, pessoal? Que vem para agregar, né? E claro que eu sou suspeito para falar de Joana, obviamente, porque eu sou fã de carteirinha, sou apaixonado, a gente pode usar
vários adjetivos aqui para colocar. Eu sou psicólogo graças a Joana de Ângeles, graças ao primeiro livro que eu participei de um curso, um estudo, que foi Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que me tocou profundamente e me fez buscar essa formação acadêmica de me formei como psicólogo, e eu posso dizer para vocês, não tem tanta profundidade assim no mundo acadêmico como Joana de Ângeles nos traz em suas obras. Não querendo comparar quem é melhor, quem é pior, pelo contrário. Joana de Ângeles abraça todas as linhas da psicologia, e no final ela amarra com Lanzarote, que se chama Jesus, nosso mestre e guia. Então ela consegue fazer o link, demonstrando com exatidão todos esses pormenores que nos tocam. São diversas obras, não só da linha psicológica, mas o mais interessante, pessoal, que eu quero compartilhar aqui com vocês é o seguinte: Joana não é uma literatura daquelas do tipo, vou ler um romance, uma novela, vou assistir um capítulo de uma novela. A ideia é ler o livro e tentar se entender ali no que ela está dizendo. Tentar se reconhecer ali e perceber o que Joana está falando para mim. Como é que eu me identifico nesse tópico, nesse item, nesse capítulo que Joana de Ângeles está trazendo? Porque como doentes da alma que somos, quem disse não é Joana não, tá? Quem disse é Jesus. Eu vim para os doentes. Como doentes da alma que somos, Joana de Ângeles enumera ali as doenças todas. E para quem tem olhos de ver e percebe, vai se reconhecer em alguma delas, ou algumas tantas delas. E o mais interessante não é que ela não fica ali chutando cachorro morto e só apontando o dedo e metendo o dedo na ferida. Pelo contrário, ela vai explanar a situação e no final vai dar o caminho, a cura, a solução, a modificação, a transformação do nosso espírito, muito além do nosso corpo. Então ela trabalha muito com a questão da saúde espiritual, e essa busca que todos nós vamos realizando pouco a pouco, consciente ou inconscientemente. Agora, o que é interessante disso? Claro que a gente está aqui no programa Bate-Papo com Joana, a gente vai falar de Joana, óbvio. Mas o que é mais interessante é você se perceber com quem eu me identifico. Não é à toa que nós temos diversos espíritos, através de médiuns consagrados, como Divaldo Franco, como o Chico Xavier e tantos outros, e se você, para quem gosta um pouco de ler, vai perceber a diferença na literatura, na abordagem, a forma mais doce, mais ríspida, mais poética, mais filosófica, mais científica, mais analítica, de cada espírito que traz. Cada espírito vai trazer de uma forma diferente, conteúdos diferentes, estudos diferentes. E o importante é a gente olhar também e perceber, olha, eu gosto mais aqui de André Luiz. Não, eu gosto de Emmanuel. Eu gosto de Joana. Não, eu gosto de Anália Franco. Eu gosto de Hamed. Eu gosto... Pronto. Para essa diversidade que enriquece, não é questão de ser melhor nem pior. Tem gente que não gosta de Joana. Olha só, gente. Tem casa espírita que não aceita Joana de Ângeles, que acha que é uma baboseira. E está tudo bem. Posso compartilhar com vocês, não vou dizer nome, mas eu já tive numa casa espírita que eu não pude falar o nome de Joana de Ângeles. Então, o que eu fiz? Eu acabei falando a mesma coisa que eu falo sempre, mas me segurei na Joana, que, na verdade, pronto, a gente fala o que nos toca, né? De alguma forma, aquilo que nos toca, e Joana me toca, e não tem como eu falar sobre assuntos que são a minha referência pessoal. Mas o importante é nós termos a nossa referência pessoal e tentar buscar aquilo que nos toca. Por isso que é importante esse processo de olhar um pouco, experimentar. Experimenta diversos livros, diversas literaturas, dá uma lidinha rápida, eu tenho certeza que vai ter um que você não gostei muito, é difícil, olha, outro eu já falei, olha, gostei, legal, ok? Mas também atenção, faz um esforcinho, tá? Porque Joana, num primeiro embate, como a própria Patrícia falou, assusta, e com o linguajar dela, que é um linguajar mais rebuscado, às vezes fala assim, eita, essa aí tá falando uma língua que eu não faço ideia. E é assim mesmo, tá? Digo por experiência própria, num primeiro momento, esse livro, Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, aparecia, quando eu li o livro, eu vou compartilhar, assisti o curso, né? E o curso era uma maravilha, me encantei, me apaixonei, fiquei tocado, aquilo falava na minha alma. E aí eu comprei o livro. E aí em casa eu fui estudar, ler os capítulos antes de
na próxima semana, né, no curso. E quando eu li, eu falei, não, peraí, isso aqui está em chinês, isso aqui está em russo, isso aqui está em japonês, porque eu não entendia nada. É denso, é complicado num primeiro momento, ok? Mas aos pouquinhos a gente vai lendo, vai conseguindo compreender a forma literária, a forma que ela constrói o raciocínio dela aos poucos, e a gente vai se adaptando de alguma forma a esse conteúdo. O que nós tentamos fazer de alguma forma, digo nós, posso falar só por mim, Nelson, é tentar trazer esse conteúdo, como por exemplo esse estudo que eu fiz do livro Constelação Familiar, e eu pretendo fazer outros no futuro também da Joana, tá? Mas é tentar pegar, às vezes, essa literatura difícil, porque tem gente que fala, Nelson, já ouvi isso algumas vezes, Nelson, eu adoro o seu curso, eu consigo entender o que você fala, mas não dá, para mim, ler ela é difícil. Então a gente vai tentando mastigar ainda mais, porque na verdade ela já traz tudo mastigado, tá, gente? É difícil, porque a gente está num gap, numa distância enorme ainda com essa luz. Mas ela traz esse conteúdo e a gente vai tentando, aos poucos, trazer certos conceitos. E nesse programa, por exemplo, a gente faz muito isso também. A gente traz aqui conteúdos para tentar trazer mais para o dia a dia, para o linguajar de fácil acesso para todos nós. Então, assusta, mas não se assuste. Tá? É assim mesmo, vamos devagar, aos pouquinhos. E antes de passar a palavra para a Patrícia, aqui, eu queria falar isso que a Patrícia, comentar isso que a Patrícia falou, que é muito interessante, essa questão da maturidade. Maturidade, esse convite da maturidade para nós evoluirmos, necessitamos um processo de amadurecimento. E a maturidade vem através da mudança. A maturidade vem através, como uma criança que para crescer tem que amadurecer. E esse entendimento que nós ainda somos crianças espirituais. Ah, Nelson, eu sou criança espiritual? Sim, como eu sou, como a Patrícia é. E quando é que vai acontecer? No dia que a gente quiser. Simples assim. Ah, Nelson, mas é duro isso que você está falando? Reclama com Joana, ela está sendo dura, estou só replicando, tá? É assim mesmo, é duro. Às vezes é seco, né? Dói, assim, mas é assim. Enquanto a gente estiver naquele processo de banho-maria, deixa a vida me levar, tranquilo, como uma onda no mar sereno, calmo e tranquilo, vem às vezes aquela onda que dá um caixote, assim, se arrebenta na areia, tá cuspindo areia, sai na areia pelo ouvido, cabelo, toda aquela cena da pegadinha, e não sabe o que aconteceu. Às vezes não precisa ser assim, porque dá para a gente dar um passo à frente. A proatividade, não esperar só a vida para reagir frente ao que acontece, mas dar o passo à frente, se preparar. Se preparar para quê? Para o mar revolto, como diz aquela frase, como é que é? Não, bom marinheiro se faz com o mar revolto, né? Tem uma frase assim do tipo. E é o que a gente necessita, é o que a gente precisa. E sabe o que é isso, pessoal, mar revolto? É a minha vida, é a vida da Patrícia, é a tua vida, tá? Sem quimeras e ilusões de Disneylândia. Adoraria falar para vocês assim, não, pessoal, vamos agora virar espírita, que a vida vai virar uma Disneylândia e todo mundo vai ser abraçado e tranquilo e sereno. Vamos cair na real, pé no chão, tá? Mundo de prova e expiação, o nosso processo evolutivo, o nosso momento. As dificuldades se apresentam exatamente para esse processo de amadurecimento, muitas vezes. Ok? O que nós chamamos de problema, muitas vezes, na verdade, são os tais desafios, como a própria Patrícia falou. Mas eu vou me calar e vou passar a palavra para você, Patrícia, por favor. Me interrompa, me interrompa. Tá, vou cortando, vou cortando. Não, gente, tá tudo ótimo, muito bom. Mas é isso, né? Alguns livros antes, né, no início da Joana, vinham até com dicionário. Um pequeno, né, dicionário, assim, ali traduzindo as palavras mais difíceis, né? E o espírito superior, né, como nós falou, dessa envergadura, ele não vai mudar a linguagem dele para nos atender. Porque o convite que ele está fazendo para nós é exatamente desse desafio, para nós sairmos do lugar comum, para nós sairmos da nossa comodidade e nos superarmos, né? Fazermos o querer, né? Aceitarmos o convite, buscarmos o querer dentro de nós para a compreensão, para aprofundar.
né? É um convite do amor para sair da nossa dor. É isso. Né? Já não é mais assim, que nem o Nelson falou, vamos, né, parar, né, de tomar os caixotes. O convite é do amor. Nós temos já condições de aceitar o convite do amor e nos anteciparmos também, como o Nelson falou, né? Termos essa proatividade. Então, assim, o primeiro, né, tema, o desafio que me vem na cabeça é realmente desse do autoconhecimento, né? De nos conhecer. Porque não tem como a gente fazer toda essa maturação sem nos conhecer. Né? Fica sem sentido, fica um propósito muito superficial, muito raso, porque a gente não, né, nos dá conta das leis que nos regem. Né? E uma muito importante, a do retorno. Né? A lei do retorno, né? Ou muitos conhecem como causa e efeito. Na física, ação e reação. Né? E a gente vai percebendo que a vida vai nos devolvendo o que a gente dá a ela. Então, quando a gente faz esse movimento de se conhecer, né, de saber onde estamos, né, a gente mostra para a vida que nós queremos algo novo, que nós estamos dispostos a encontrar a nova fase da nossa vida, a nova etapa, o diferente, né, nos renovar, queremos novas oportunidades, queremos, né, aproveitar o que está chegando para nós, né, nos descobrindo, né, tanto com o que já de bom, né, nós temos, ou com o que ainda a gente vai vendo, né, os outros pontos, os outros desafios, as outras imperfeições, aqueles hábitos ainda que não são tão bacanas, que ainda nos complicam, mas que a gente já olha para eles e vê que a gente quer deixá-los e quer fazer diferente. Então a gente já começa a entrar nesse movimento e mostra, né, dentro do fluxo do universo que nós queremos, nós estamos buscando, né? E para a gente ter um resultado diferente, o que que a gente precisa? Fazer diferente. Não vai ser fazendo as mesmas coisas que nós vamos alcançar esse outro resultado que a gente quer, né? A gente tem que sair do automatismo, tem que sair desses hábitos, né? Que Emmanuel fala também, que muitos são de milênios, e aí, muitas vezes, que a gente se congela nesse processo. Né? Eu vejo muito isso, falo, nossa, mas como que eu vou fazer diferente agora? Eu não estou conseguindo sair do meu automatismo. Né? A gente não sabe por onde ir, e muitas vezes a gente desiste, né? Não, é muito trabalhoso, né? É muito pesado, não estou conseguindo, a gente tenta uma vez, duas vezes, três, às vezes precisa tentar 10 vezes. Não é uma ou duas vezes somente. Então, aí que a gente encontrou uma questão no livro Joana Responde, né, que acaba, tem algumas questões sobre esse tema, claro, né, mas a gente não vai poder falar todas, mas que acaba nos auxiliando, né, a fazer aquela proposta do Santo Agostinho, que talvez, lá no Livro dos Espíritos, né, de fazer o seu olhar diário ali no final do dia, sua revisão, possa ter ficado muito aberto, né, muito geral ali para muitas pessoas, mas como que eu faço isso, né? E aí ela coloca para nós aqui, eu vou ler uns trechinhos. A pergunta é como aplicar-se no conhecimento de si mesmo, né? Então, como que a gente se coloca nesse movimento? E a primeira, né, resposta, a fazer o silêncio íntimo e conviver contigo mesmo, contigo próprio. Dar esse espaço mental para o exame das suas necessidades, né? Para a reflexão do que nós estamos precisando naquele momento e o equilíbrio dos valores que são importantes para nós, né? Se a gente ignora as nossas próprias possibilidades, ela está aqui, coloca, né? Fomenta receios injustificáveis que produzem estados agressivos como mecanismos de defesa ou depressivos como forma de fuga
dos desafios, né? Então, ela diz para que a gente consiga isso, ama a ti mesmo, né? Para fazer esse momento, para ter esse espaço, para que possa ser permitido esse crescimento, né? Porque se a gente não se amar, ela diz aqui, como vai amar ao outro? Com legitimidade, né? Então, ela coloca, não temas te enfrentar, conviver com as tuas imperfeições, porque você vai descobrir e vai transformar. Você não vai só descobrir e ter que ficar convivendo com elas o tempo inteiro. Nós temos a possibilidade de transformá-las, de ressignificá-las. Isso que Joana deixa muito claro para a gente, nos dá essa certeza. Pode não ser da primeira vez, geralmente não é, gente, eu não queria dar essa má notícia. Leva tempo, porque veja, a gente não precisa revelar nenhuma idade aqui, mas já faz muito tempo que nós fazemos muita coisa, a mesma coisa. Como eu quero amanhã não fazer mais? Precisa sim, né, desse empenho nosso, Então ela, né, diz, é indispensável parar, né, para a gente examinar que rumos nós queremos seguir para construir, né, e constituir o objetivo primordial. Então ela coloca aqui para nós, né, todo aquele movimento que fazia Jesus, o recolhimento para que a sua casa mental, né, o seu interior se abrisse para escutar, se escutar e escutar a voz do Pai, né, a voz de Deus. Temos feito isso? Né? Temos entrado naquele nosso quarto íntimo? Porque o silêncio é revelador. Pode não parecer, porque nós estamos num momento em que o que mais tem é ruído, né? Ruído, e pode nem ser um ruído de barulho, mas muitas coisas nos distraem, incluindo as nossas próprias imperfeições, né? Mas esse momento de silêncio vai dar essa oportunidade da gente se colocar à disposição da conexão com o Pai, né? Madre Teresa dizia, eu converso, né? Oro a Deus, mas o que ele fala? Não, ele não fala nada. E a senhora fala o quê? Não, eu não falo nada. Era em silêncio que eles se conversavam, que ela conversava com Deus e encontrava toda a sua fortaleza para fazer toda aquela obra maravilhosa, né? E aí, numa questão seguinte, só para a gente fechar aqui, passar a palavra para o Nelson, como proceder, então, nessa busca do autoconhecimento? Tenha coragem de desnudar-te perante a sua própria consciência. Temos que deixar de nos enganar, né? E aí ela fala aqui, olha, começa pelos vícios sociais de mentira, maledicência, calúnia, pessimismo, de suspeita, vai nas pequenas coisas, né? Depois a gente olha para alguns comportamentos dramáticos, ela aqui, que envolve muitas vezes a inveja, o ciúme, ressentimento, o rancor, o ódio, e aí você olha para isso e vai elaborando as medidas educativas, né? E depois ela traz a questão das dependências aí de alcoolismo, de tabagismo, né? Sexualidade, mas você vai conseguindo colocar para você mesmo, né, o que você precisa melhorar. E é passo a passo, até que a gente consiga rever esses condicionamentos na nossa vida, né? E instaurar os novos hábitos. Então, não tenhamos receio de encarar as propostas de Joana, né? E não tenhamos receio de que amanhã a gente já não vai ser diferente. Mas precisamos começar. Nós precisamos nos olhar como estamos nesse momento, né? Como eu falei, né, no início, eu não tenho um berço espírita, né, não vim da doutrina, mas tudo o que eu encontrei dentro da doutrina, e aí então com Joana,
é assim, é maravilhoso, né, é maravilhoso, porque a gente vê realmente a cura da nossa alma acontecendo, pela pelo entendimento da nossa imortalidade e de que essa felicidade que o Nelson falou, ela é uma construção, né, ela é uma construção minha e para todos, para que todos estejam incluídos, né, nessa construção. Mas é necessário um pouco de renúncia. É necessário um pouco de renúncia, né? Porque senão nós não conseguimos nos olhar como estamos. Nós queremos nos enganar, né? Ou nós queremos estar ainda conectados com as coisas do mundo, né? E aí a gente continua se iludindo, continua se desviando, se distraindo, né, desse caminho. Então é necessário que a gente renuncie às nossas os pequenos interesses ainda do mundo, para que a gente consiga realmente entrar no nosso autoencontro, como ela diz, né? Fazer esse mergulho para a nossa essência e trazer o melhor de nós para fora. Perfeito, Patrícia. Quanta coisa interessante você trouxe de tópico, e não só esse depoimento pessoal no final, mostrando um pouco como Joana vem mudando a sua vida, e eu sintonizo contigo em 99%, me sintonizo demais com tudo isso que você falou, e começando aqui, eu anotei alguns pontos, conforme o convidado vai falando, eu vou apontando aqui algumas coisas que me tocam. E essa história do silêncio é muito interessante, porque muitos de nós não conseguimos, sabe por quê? Aquele silêncio que incomoda, está? O silêncio é mais perturbador, às vezes, até do que muito barulho. E esse é um indício, um sinal muito interessante, para não dizer preocupante, mas vamos para o interessante, tá? Porque se você não está conseguindo ficar com você mesmo, de alguma forma, isso é um sinal que a gente tem que estar atento. Por que eu não consigo ficar em silêncio? O que está incomodando aí? Qual é o conflito que está aí dentro, que esse silêncio está batendo, martelando às vezes, aqui dentro algo que está me deixando desconfortável? O silêncio é muito importante, tem tudo a ver com o processo de... falhou a palavra agora. O processo de meditação. Falhou a palavra meditação. Porque meditação, muitas vezes, as pessoas acreditam que é ali sentar na flor de lótus, e a mãozinha assim, a coisa zen, meio budista, que é uma das linhas orientais. Mas olha só, vamos desmistificar e cortar um pouco essa interpretação só dessa maneira de meditar. Isso também é uma maneira de meditar. Mas o silêncio é uma outra forma de meditação. O escutar o seu íntimo, o seu eu, e não só, ali na meditação é esse momento que a gente vai permitir essa conexão com o alto também. Muitas vezes aquilo que vem à nossa cabeça repentinamente nesse silêncio é o teu mentor falando contigo, que fala através do teu pensamento, por exemplo. Então, até esses momentos são imprescindíveis, essenciais. Ah, Nelson, mas eu não consigo, a minha vida é uma correria louca, você não faz ideia. Bota na agenda aí, ó, arruma uns minutinhos, te organiza. Se você tem tempo para ficar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, vendo a novela, vendo o jogo de futebol, etc e tal, você também tem tempo para parar um pouquinho para você, né? Sejamos francos agora, vamos parar de dar desculpa e planeja. Planeja. Tenho certeza que 10 minutinhos na semana você consegue. Se fizer um esforcinho, a história da renúncia que a Patrícia falou ainda há pouco, renuncia o capítulo da novela. Renuncia ali, ó, meia dúzia de... o exercício que hoje em dia está com a musculatura forte, né, no dedo, que a gente fica só assim, né?
no celular, vendo um monte de coisa, e quando vai ver, assim, ó, passou 2 horas, fala, cara, eu não fiz nada, só fiquei ali no Instagram, no Facebook, olhando um monte de coisa. É interessante, mas pronto, o tempo passou. Então, dá esse tempo para si também, dá esse tempo para te escutar, sair um pouco dessa barulheira da vida, do mundo, que distrai muitas vezes, distrai o nosso propósito, o nosso olhar para o nosso íntimo, olhar para o nosso eu, que é essa proposta do autoconhecimento, que Joana faz, bate, martela demais, Emmanuel também, são os dois que dizem que uma das prioridades, né, em nossa encarnação, o processo de autoconhecimento. E também há uma grande mistificação, às vezes, com autoconhecimento, que eu preciso ler o tal livro e fazer o retiro espiritual, e é uma coisa, um movimento sabático na minha vida que vai acontecer. Tem outros caminhos, tem vários caminhos, mas eu gosto do caminho mais simples e um caminho que dá para fazer constantemente no autoconhecimento. Sabe qual é? Faz a lista, faça a tua lista. Pega isso que você enxerga, o que você vê de você hoje, agora, quando acabar aqui a nossa live, pega isso aí e enumera os teus pontos positivos, as tuas virtudes, aquilo que você tem de conquistas, e os teus pontos negativos, aquilo que é tentação para você, aquele vacilozinho que você dá, aí continua dando, mas dá uma empurrada com a barriga, e bota para debaixo do tapete e finge que não vê, e se engana, como a Patrícia falou. Eita, essa história de se enganar, como a gente gosta, de passar pano e se enganar, que é uma maravilha. Fingir que não vê. Amanhã se resolve. De repente, um milagre acontece aí, cai um raio na cabeça e tudo se transforma num estalar de dedos. Não vai não, tá, pessoal? Desculpa ser o portador de mal notícias também. Vai sim, no dia que a gente trabalhar essa renúncia, trabalhar o esforço, trabalhar esse amadurecimento espiritual, deixar de ser a tal criança espiritual que nós somos ainda, e vamos continuar sendo, tá, gente? Não vamos achar que agora, de um dia para o outro, a gente vai sair daqui, dá para sair melhor, mas não vamos sair perfeitos. Vai ter sempre muita coisa para trabalhar ainda, ok? Então, faça a tua lista, eu faço a minha, a Patrícia faz a dela. Ah, mas o outro, deixa o outro com a lista dele, o problema é dele, cuida do teu, foca na tua lista aí, reconhece as tuas virtudes, os teus valores, reconhece também os teus pontos frágeis ainda, que podem ser modificados. Esse momento, sabe o que entra? Depois do autoconhecimento, depois da listinha? A reforma íntima. Olha que maravilha. O que é reforma íntima? É pegar essa listinha negativa, esses pontos que não estão muito legal, estão muito legais, e pega a listinha do Mestre Jesus, a listinha moral, o que Jesus faria, e aí dá uma comparada com a tua lista. Essa é a reforma íntima. É aí o momento que você vai ter que abrir mão de certas questões, que vai ter que fazer um esforço na outra direção que você não quer muito, mas a vivência não é para depois da encarnação, que quando eu desencarnar vou para o nosso lar e minha vida vai ser melhor. Não, é para ser melhor agora. É para ser melhor hoje. A proposta do Cristo é a felicidade hoje na caminhada, não no destino final. Então, é hoje que a gente vai nos reformando intimamente para alcançar essa plenitude, nem que seja circunscrita ainda, pequena, dentro das nossas possibilidades, mas já uma vivência melhor. Que é isso que a gente está falando hoje aqui, que é o tema do nosso encontro, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Como vem me transformando, como me transformou, que é esse divisor de água, das águas, que é esse olhar para trás, que provavelmente a Patrícia vai se identificar com isso, como outras pessoas que estão aqui conosco, o antes e o depois. Como é que eu era antes e como essa informação que Joana me trouxe, eu consegui aplicar ela para a minha vida. E depois de aplicar ela, hoje em dia eu estou mais leve, hoje em dia eu estou mais tranquilo, hoje em dia eu consigo gerenciar melhor aqueles conflitos lá atrás que eu batia a cabeça na parede e socava a faca e me cortava a mão toda e me machucava e não conseguia sair. E agora eu já consigo olhar com uma nova ótica. Que ótica é essa? Com essa ótica de amor, com essa ótica mais serena, mais tranquila. E aí vem todos esses tópicos
que eu já estou vendo que a gente vai ficar devendo hoje, que é paciência, que é gratidão. Exatamente. Aliás, vou até fazer um convite aqui, Patrícia. Se você quiser, ó, o convite ao vivo, não está nada planejado, tá, gente? Quem sabe faz na hora, o Silvio Santos, o Faustão. Se você aceitar, eu te convido para a gente continuar esse nosso bate-papo. Um outro encontro, um bate-papo número 2, para a gente continuar com esses tópicos. Você aceita? Eu aceito. Se a turma me aguentar aí, topar, vamos embora. Então a gente faz isso, a gente vai continuar depois. Ainda falta 10 minutos, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho mais. Só que a gente tem aqui um compromisso com o canal de 1h30. A nossa live já está com 1h20. Então a gente vai fazer um programa gravado, não vai ser ao vivo, tá? Com a Patrícia, eu vou gravar com ela. A gente dá continuidade aqui ao nosso raciocínio. E depois eu coloco no ar em um domingo às 17 horas e faço o anúncio direitinho. Mas antes de passar a palavra para a Patrícia, deixa eu trazer o pessoal que está aqui conosco, que já falou, e a gente está calando todo mundo aqui. Olha, a Ilza Rabelo está conosco, nos dá boa tarde para a Patrícia e Nelson Tavares. Boa tarde, Ilza, seja bem-vinda. A Sandra está lá no hospital da Unimed, em Juiz de Fora, que está lotado de dengue. Pede preces. Bom saber, Sandra, preces nunca é demais, e eu também, pronto, talvez pela distância, não sabia que a dengue está aí complicado em Juiz de Fora. Orações, melhores vibrações para essas pessoas que estão necessitando nesse momento. A Leia Severo nos diz: olá, amigos, boas reflexões a todos nós, seja bem-vinda, Leia. A Ana Paula nos diz, Ana Paula Borges: sou estudante de psicologia. O que me levou a essa segunda graduação foram as obras de Joana. Ana Paula, seja bem-vinda. Fecho com você também, tá? Igualzinho, mesma coisa. Eu também já tinha uma outra graduação e busquei psicologia exatamente por causa de Joana. Que bom, Ana Paula. Estamos juntos. A Ilza nos diz que está lendo A Messe de Amor, de Divaldo Franco, um bom livro, muito bom. Aliás, todos os livros eu sou suspeito para falar, não li um livro ruim, tá? Tem uns que eu gosto mais, outros menos. Agora, falar assim, aquele lá é ruim, esse eu não gostei. Para mim, eu sou suspeito para falar, acho que não conta. A Mônica, no livro Messe de Amor, abre aspas aqui, ela retira um trecho do capítulo 21, que nos diz: levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. São aquelas frasezinhas, esses trechos que dá para a gente ler hoje, dá para ler daqui a 5 anos, 10, 15, 20 anos, e a gente vai estar sempre aprendendo, né? São eternos, né, Nelson? Essa linguagem dos espíritos superiores, ela é eterna. Exatamente. Cabe a qualquer momento. O que muda é a nossa interpretação, né? A gente Exatamente. Bate de uma maneira diferente, né? Exatamente. A Maria Inês, lá de Minas Gerais, nos dá boa tarde, seja bem-vinda, Maria Inês. A Maria Irades nos diz: Nelson, pois todos os dias da minha vida nunca eu deixei de fazer minhas orações. Trabalho nunca me atrapalhou, bebida, meus filhos, mesmo assim. Que bom, Maria, essa questão da oração que você faz todos os dias, e a gente vai falar no próximo programa, já estou antecipando para o próximo, sobre gratidão, sobre oração, essa conexão com o alto, que é importantíssima. Que bom que você tem esse hábito, hábitos saudáveis, salutares, que muitos de nós não temos ou deixamos para depois, por falta de tempo. Esqueci de orar, esqueci de me conectar com o alto, porque não estava sem tempo hoje, sabe? Foi a vida corrida. Vai ser sempre corrida. Se a gente não dá tempo para a gente, nunca vai ter tempo. Tá? Tá cada vez mais corrido, gente. Exatamente. Percebam. Para darmos prioridade ao que importa. Perfeito, dá prioridade. É isso aí, prioridade. A gente nunca vai conseguir fazer tudo, a questão é prioridade. Perfeito. A Creuza nos diz: nossa, isso vai ser ótimo, deve ser o nosso encontro, né? Continuação. Caridade sua, Creuza. Que bom, Creuza, que você vai estar conosco também. Ana Maria diz que só tem a agradecer. O pessoal já está se despedindo já, de antemão. Excelente bate-papo, gratidão sempre. Que bom, Renê, que você gostou também. A Maria também está aqui agradecendo. Obrigado, Nelson e Patrícia, pelo bate-papo. Maravilhoso, gratidão aos dois amigos. Patrícia, vou passar a palavra para você. A gente tem 5 minutinhos, tá?
Fica à vontade de falar o que você quiser e quando tiver aí aí você vai ser 10h30 da noite, você está uma hora mais que eu, né? Isso. Quando for 10h30 da noite, você, por favor, faça, aproximando 10h30, faça uma oração para a gente terminar, pode ser? Pode ser, pode ser. Ah, Nelson, eu acho que, né, primeiro agradecer essa oportunidade, a gente acaba se entusiasmando aí nos estudos, nesse mergulho que Joana nos convida, e como eu falei no início, né, quando a gente pega uma obra, ou quando a gente recebe um convite para estar aqui com os nossos irmãos, nossos companheiros, a gente faz esse, né, esse mergulho, esse olhar para nós e, e vem, né, à tona o que realmente nos toca primeiro, o que nos tocou primeiro nesse encontro, né, com Joana, nesse encontro com a doutrina. Então, achei que ia ser difícil a gente conseguir falar tudo, né? Mas esse conhecer a nós mesmos, né? Ele precisa realmente ser muito falado, muito conversado, muito explicado, né? De uma maneira amorosa, porque realmente ele é o primeiro passo de tudo, né? E Joana nos traz aí infinitas possibilidades, né, dentro de todas as obras, para que a gente faça esse movimento, né, para a gente realmente querer ir ao nosso autoencontro. E quando a gente faz a mudança em nós, né, quando a gente começa a mudança em nós, o outro também muda. Mas se a gente não muda na velocidade que a gente gostaria, que a gente almeja, né, com o entendimento intelectual que a gente já tem, imagina o outro, né? Imagina o outro. Então, nós, né, podendo fazer o que nos cabe, já é muito, né? Já é muito, como o Nelson trouxe aí, que né, os nossos benfeitores dizem que esse é o maior propósito das nossas vidas, né? A gente ir fazendo o nosso processo de reconhecer-nos, de transformar-nos, para a gente alcançar essa maturidade. Porque aí a gente tem, né, como eu já falei, para ofertar para o outro. Então a gente vai se conhecer, vai se aceitar, vai se compreender, vai ressignificar as experiências, o sentimento, né, para poder ofertar ao outro, porque nós não vivemos sem o outro. Né? As experiências, elas estão em relação ao outro. Então, estar com o outro tem um propósito fundamental. Então, quando eu mudo, eu também convido o outro a mudar. Quando eu me coloco em movimento, eu também convido o outro a se colocar em movimento. Mas é um convite. Da mesma forma que Joana faz um convite, que Jesus fez o convite há 2000 anos para nós. E estamos aqui nessa luta, né, buscando compreender e fazer a nossa reforma íntima, como disse o Nelson, realmente colocar na prática o que nós já entendemos. Mas dentro, né, de toda essa reflexão que eu fiz, né, para poder estar aqui com vocês, eu acho que a palavra-chave para entrar verdadeiramente no autoconhecimento, no conhecimento de si e colocá-lo em prática, colocar a transformação em prática, é renúncia. É renúncia. Precisamos renunciar a sentimentos, a pensamentos, a comportamentos, como disse o Nelson, que não estão na lista da Boa Nova, que não estão na lista do Evangelho e ainda somos muito apegados a eles. Assim, realmente, meus amigos, nós conseguiremos fazer o verdadeiro caminho do nosso autoencontro.
Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo com Joana de Ângeles, né, aqui com os nossos amigos de nosso lar, e que possamos, então, agora, fechar os nossos olhos para quem puder, para quem estiver à vontade, continuarmos nessa boa vibração, nessa frequência de amor, de luz, que nos convida, nossa querida Joana de Ângeles, a buscar dentro de nós todos os dias, para então fazermos a conexão com o mais alto, cada vez mais frequente, cada vez mais constante. E assim podemos agradecer ao nosso Pai Maior por mais uma oportunidade de abrirmos os nossos corações para a sua lei de amor, para a sua fraternidade universal, trazendo para as nossas vidas um pouquinho mais a cada dia essa vivência, esse verdadeiro sentimento de amor por nós e por todos os nossos irmãos, querendo o melhor de todos. E assim também, com profunda gratidão, agradecemos ao nosso irmão maior, que aqui esteve entre nós, nos mostrando que tudo isso é possível, com muita simplicidade, com muita humildade, mas com muita renúncia dos nossos interesses. Gratidão aos amigos espirituais que nos acompanham e que nos guiam e que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos fortalecendo para seguir nessa jornada de amor. Que assim seja. Que assim seja. Patrícia, adorei a presença, obrigado por estar aqui, obrigado a todo mundo. Não vou ler agora os comentários finais, que a gente já estourou o nosso horário, tá bom, pessoal? Mas fica o convite. Vou organizar com a Patrícia direitinho, a gente vai gravar aqui e em breve, no futuro, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, tá bom? Beijo e abraço a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.